Vamos saber quem está na casa pela primeira vez. Bem-vindos. Vamos ler uma mensagem do livro Pão Nosso, do Espírito Emmanuel, cujo título é Vejamos Isso. E é um comentário ao excerto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que diz: porque o Cristo me enviou, não para batizar, mas para evangelizar. Não em sabedoria de palavras, para que a cruz do Cristo se não faça vã. E Emmanuel comenta: geralmente, quando encarnados, sentimos vaidoso prazer em atrair o maior número de pessoas para o nosso modo de crer. Somos, invariavelmente, bons pregadores e eminentemente subtis na criação de raciocínios que esmaguem os pontos de vista de quantos nos não possam compreender no imediatismo da luta. No primeiro pequeno triunfo obtido, tornamo-nos operosos na consulta aos livros santos, não para adquirir mais vasta iluminação, e sim com o objetivo de pesquisar as letras humanas das divinas Escrituras, buscando acentuar as afirmativas vulneráveis dos nossos opositores. Se católicos romanos, insistimos pela observância dos nossos amigos à frequência da missa e dos sacramentos materializados. Se adeptos das igrejas reformadas, exigimos o comparecimento geral ao culto externo. E se espiritistas, buscamos multiplicar as sessões de intercâmbio com o plano invisível. Semelhante esforço não deixa de ser louvável em algumas das suas características. Todavia, é imperioso recordar que o aprendiz do Evangelho, quando procura sinceramente compreender o Cristo, sente-se visceralmente renovado na conduta íntima. Quando Jesus penetra o coração de um homem, converte-o em testemunho vivo do bem e manda-o a evangelizar os seus irmãos com a própria vida. E quando um homem alcança Jesus, não se detém pura e simplesmente na estação das palavras brilhantes, mas vive de acordo com o Mestre, exemplificando o trabalho e o amor que iluminam a vida, a fim de que a glória da cruz se não faça vã. Então, nossos pensamentos em torno de Jesus, o amigo incomparável das nossas vidas, neste momento em que nos dispomos à oração, deixando fluir os nossos melhores sentimentos, porque essas energias representam a força divina que jaz em nós, dispersando-se, entrelaça-se às demais, permitindo que todo o ambiente se envolva nas energias benfazejas do bem e sintonize com as bênçãos que chegam dos céus em pétalas perfumadas de amor e misericórdia. Querido Jesus, nesta manhã em que nos reunimos em vosso nome para reflexão e estudo da abençoada doutrina, estudo da Boa Nova, é motivo de redobrada alegria, não só pela oportunidade, mas pela vossa presença, pela presença de todos quantos aqui se encontram nos dois planos da vida, abraçando o mesmo compromisso, o mesmo desejo, manifestando o melhor de si para enriquecimento do ambiente em que nos encontramos, permitindo, Senhor, que os nossos bons propósitos sejam abençoados por vós, recebendo assim o vosso amparo.
tão importante para as tarefas que desenvolvemos, mas também para a nossa saúde orgânica, espiritual e mental, já que sois o caminho da verdade para a vida. Eis-nos, pois, Senhor, em espírito de gratidão, recebendo humildemente as bênçãos que chegam do vosso excelso coração, bênçãos de saúde, bênçãos de paz. Cantamos glórias a Deus, rogando paz à humanidade. Inspira-nos, Senhor, ao exercício da humildade, para que sejamos capazes de nos colocarmos ao alcance daqueles que nos rodeiam, tolerando-os, compreendendo-os, amando-os. Pedimos que inspire, Senhor, os líderes das nações de todos os países do mundo, para que possam instaurar um ambiente de confiança mútua e de paz entre as nações, entre os povos, para que seja possível minimizar-se, Senhor, a fragilidade dos mais frágeis. Aqueles, Senhor, que a indiferença e o egoísmo colocam nas franjas da sociedade e vivem desesperados, sem as condições mínimas de segurança, de alimentação, de educação, de cuidados médicos, Senhor, de habitação, apesar das características terrenas, Senhor. Seria possível ao homem diminuir as dores visíveis que ocorrem no mundo. Perdoa-nos e ajuda-nos a fundar o espírito novo da solidariedade e da fraternidade. Pedimos-te, Senhor, por aqueles que são fonte da nossa preocupação, e ainda por crianças, jovens, idosos, toxicodependentes e suicidas, mas também pelos nossos afetos que partiram, que se encontram algures na plena vitalidade da vida. Recebam, Senhor, o nosso testemunho de amizade fraternal, amorosa. Que a tua paz, Senhor, o teu amor permaneçam connosco. Muito obrigado. Então nós vamos dar início ao nosso trabalho desta feita com a mensagem introdutória do Espírito, autoria de Joana de Ângeles e a mediunidade de Divaldo Franco, que nos diz o seguinte: no culto da humildade não tenhas a presunção de resolver todos os problemas que te chegam. Preocupa-te em desincumbir-te fielmente dos deveres que te dizem respeito. Essa é a nossa primeira tarefa, a nossa primeira missão para com a vida, que é, de facto, resolvermos as nossas questões íntimas que tantas vezes nos perturbam a existência, que merecem da nossa parte o foco, o empenho, o trabalho exigido para o ressarcimento dos nossos débitos do passado. E, por vezes, no afã de querermos atender a tudo e a todos, relegamos para um plano secundário aquilo que é prioritário, que são as questões que nos dizem diretamente respeito. Dizem diretamente respeito às nossas... à análise, à ponderação daquilo que são ainda as arestas vivas do nosso caráter, que tanto nos embaraçam
o processo evolutivo e libertador de que estamos vinculados pelas determinações superiores e pelos compromissos que assumimos antes de entrarmos na vida física. Portanto, fica esta nota introdutória de Joana de Ângeles. O nosso tema de hoje, o último domingo do mês, reporta o livro Atitudes Renovadas, desta feita no capítulo 25, As Bênçãos do Altruísmo. Vamos apresentar o tema, procurando, como habitualmente, esclarecer dúvidas, estabelecer diálogo a respeito do melhor esclarecimento do mesmo. Portanto, a palavra altruísmo foi criada no ano de 1830 pelo filósofo francês Auguste Comte, criador do positivismo, assim como da sociologia, para fazer entender o comportamento oposto ao egoísmo. Nós vamos perceber, ao longo do trabalho, o significado e o fim do altruísmo. O positivismo é um sistema criado por Comte, um sistema filosófico, para explicar aquilo que são as questões da metafísica, que acredita, contudo, asseverou que a inteligência humana não tinha condições para adentrar aquilo que era uma realidade invisível aos olhos comuns, contudo, admitindo-as, e toda essa realidade só poderia ser comprovada pela experiência, pela compreensão desses fenómenos, provando a sua existência. Como vemos, um sistema criado em cerca de 1830, mas é em 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, que Allan Kardec vem, de facto, através daquilo que ficou conhecido como a ciência espírita, comprovar a existência dessa realidade transcendental, isto é, a existência da vida para além da vida física, orgânica, mas como é que chegou lá? Através de mecanismos que escapam à ciência comum, mas a verdade é que é uma realidade comprovada. E é disso que aqui estamos a falar, analisando o tema sob a ótica espírita. Então, o que importa aqui, de facto, é o termo altruísmo, e percebemos que a ideia é fugir àquilo que nós conhecemos e que é transversal aos nossos conceitos, que é o da caridade, que normalmente está conotado com as correntes religiosas, e aqui o altruísmo permite a separação, digamos, para aqueles que verdadeiramente não se revêem nesses conceitos mais religiosos do termo. Contudo, não deixa de ter a sua importância pelos objetivos que pretende atingir, agindo e estimulando a agir aqueles em que acreditam e se propõem de facto ao altruísmo. E logo aqui no primeiro parágrafo nós percebemos que o seu objetivo principal é a oposição ao egoísmo. Portanto, e vemos como os filósofos, a ciência, progride sob o ponto de vista moral e sociológico sem qualquer conotação religiosa. Porque isso é íncito à criatura e os caminhos para chegar ao mesmo objetivo são os mais variados. Não têm que ser necessariamente os mesmos. E cada um, em patamares diferentes no processo evolutivo, escolhe o caminho que melhor se adequa ao seu entendimento, à sua fé, aos seus conceitos de vida, para melhor atingir esse objetivo. Então, é disso que aqui estamos a falar, e vemos como a ramificação divina abrange
todas as áreas do saber, do conhecimento e por aí adiante. E vamos ver aqui como o desenvolvimento do tema mostra-nos essa conotação, o altruísmo com a caridade. E vamos perceber o alcance e a diferença ligeira, mas significativa. Então, denominando a sua doutrina como a religião da humanidade, é muito interessante, porque à época, até os dias de hoje, a religião dominante, o catolicismo, impunha as suas verdades, os seus conceitos. E a humanidade tinha que aceitá-los. E a própria ciência, a sociedade, a política, encontrava-se sujeita às determinações da Igreja dominante. E foram várias as tentativas, mesmo no campo religioso, que deram depois deram aso às religiões reformistas, como foi o caso do calvinismo, como foi o caso de Lutero também, como foi o caso ainda nos dias de hoje. Portanto, a ramificação do cristianismo em várias correntes para se afastarem daquilo que eram os dogmas, os conceitos e até, em alguns casos, os preconceitos da própria religião. Não nos esquecemos, isto naturalmente não podemos descontextualizar da época, os grandes dramas da humanidade tiveram a intervenção da Igreja, como foi o caso da colonização, porque à época os nativos, por onde as potências imperiais se desenvolveram pelo mundo, lançando os seus tentáculos e fixando-se nos mais variados pontos do globo, levavam a bênção da Igreja e todos os nativos eram tidos como a oportunidade da civilização para o que iam colher das potências colonizadoras e, portanto, que eles próprios também não tinham alma. E eram, desde logo, submetidos à vontade e à tirania das potências coloniais e com a bênção da própria Igreja. No caso da Inquisição, exatamente a mesma coisa. E nós vemos que ainda nos conceitos tradicionais e conservadores, vemos, e isto é ancestral e remonta aos primórdios da religião, o conceito da relação entre o masculino e o feminino. Aqui no caso, aquilo que advoga é a sujeição do feminino ao masculino. E são as revoluções, fora do conceito, as criaturas que lutam pelos seus direitos, e isso tem feito progredir a própria humanidade sob o ponto de vista sociológico, afastando-se dos conceitos religiosos dominantes. É isso que estamos a assistir. Ora, por essa razão, o altruísmo, que era a necessidade de fazer afastar da Igreja aquilo que era a nota dominante, foi tida como a religião da humanidade, sem qualquer sentido de conotação ao denominador comum, que era a religião tradicional e conservadora. Portanto, aos poucos, a ciência, todas as áreas do saber, foi se afastando da religião e a humanidade foi saindo do obscurantismo. Não fora isso, e nós ainda estaríamos bastante atrasados sob o ponto de vista sociológico e científico, já que, mesmo no campo da ciência, todos os progressos e avanços estavam submetidos às decisões da Igreja. Veja-se o caso de Galileu. Portanto, até aí, a Terra, que era o centro do mundo, Galileu vem dar o testemunho de que não era.
Era a Terra que andava à volta do Sol. E isso, de facto, ia valendo-lhe a vida. Porque contrariava o que estava consignado pela Igreja. Portanto, são estes esforços fora do conceito religioso que vão auxiliando a humanidade a progredir. Portanto, denominando a sua doutrina como a religião da humanidade com excelentes fundamentos no amor e na ordem, a proposta do altruísmo é de significado relevante para a humanidade de todos os tempos, especialmente da atualidade. Sendo o egoísmo a terrível chaga que consome a sociedade, o altruísmo opõe-se-lhe, tornando-se o nobre sentimento de solidariedade, de compaixão e socorro. Então, vamos colocar um desafio. Como podemos representar o egoísmo? Sinais de egoísmo entre nós, se não mesmo um segredo, em nós. Se não mesmo em nós. Mas já sei que nós não somos egoístas. Pronto, mas isto é um caso resolvido. Vamos deixar estas senhoras acomodarem, se faz favor. É a primeira vez que cá estão? Não. Não é? Eu sim. Muito bem, bem-vindos. O nosso trabalho começa às 10 horas da manhã. Pois, Pronto. Estão convidados a chegar às 10. Porque senão já perderam a parte mais importante, que foi a do início. Pronto, é só uma graça. Com todo respeito, sinta-se bem-vinda à casa e sintam-se bem entre nós. Portanto, então, como é que nós podemos caracterizar o egoísmo? Pergunto. se não houvesse tanto egoísmo, não havia fome. Não é isso que eu estou a perguntar. Isso são os efeitos. Eu estou a perguntar pela caracterização. Diga, Cristiano. É olharmos só para a nossa vida, as nossas necessidades e ignorar as dos outros. Muito bem. Ouviram o que disse o Cristiano? Olharmos só para os nossos interesses, desprezando os interesses dos outros. Há mais alguma opinião? Falta de empatia. Diga. Falta de empatia. Muito bem. Vamos mais adiante. Acho que pouca gente vai passar dano. Acho que pouca gente vai passar dano. Isto está muito mal. Vai de castigo. Não, de castigo não direi, mas terão que repetir o ano, que nunca é agradável, não é? Muito bem. Em tese, é isso mesmo. O egoísmo despreza, alheia-se das necessidades do próximo, não cria empatia pelo próximo, com as necessidades do próximo. Portanto, estão aprovados o Cristiano e a senhora, como se chama? Sara. E a Sara. Muito bem. Então, agradeço a colaboração, mas é para percebermos bem do que se trata o egoísmo. É a indiferença pelas necessidades alheias. E, naturalmente, que, dando conta das circunstâncias, o Conte criou esse mecanismo que não é novo. Não é novo. E não é novo porquê? Porque é íncito na criatura humana o bem. Está em nós. O que acontece é que, em determinadas circunstâncias, ele não representa, não tem qualquer importância para nós por causa do egoísmo. Porque damos prioridade às nossas necessidades, relegando para um plano secundário aquilo que diz respeito aos outros e que, em determinadas circunstâncias, serão mais importantes que as nossas, as prioridades do próximo. Mas os interesses imediatistas, provavelmente também a própria cultura, o ambiente cultural, o ambiente social, o ambiente familiar, tem muita importância nesses conceitos e nessa visão da vida. E rompê-los exige coragem. Exige coragem. Portanto,
Em boa verdade, nós fomos criados para sermos bons. E o princípio da reencarnação, que faz parte das leis da vida, permite ao espírito retornar às lutas no campo físico múltiplas vezes para seu aprendizado. E o que é interessante nesse mecanismo é que ele é revestido de absoluta justiça e misericórdia. Porque quem é rico numa vida poderá ter de ser pobre na outra. E vice-versa. Porque são experiências de enriquecimento. E quando a criatura não tem, ou melhor, despreza uma visão mais ampla da vida, não reflete sobre aquilo que é, de facto, prioritário e importante para a vida, as leis divinas encarregam-se de dar um impulso à criatura e submetê-la a provas difíceis para que ele possa, de facto, amadurecer sob o ponto de vista moral e colocar-se ao longo, ou melhor, colocar-se em simpatia, em sintonia com a vida. Porque a vida é uma obra de amor divino. E estamos destinados ao bem. E veja-se como, mais recentemente, são vários os movimentos, as opiniões que surgem a lutar pelas várias formas de vida no planeta e pelo próprio planeta em si. Ora, a humanidade vai se desenvolvendo e não tem necessariamente que passar pela dor para aprender. Porquê? Porque nós, um dos mecanismos que nos caracteriza relativamente aos demais no reino animal é a inteligência. E às vezes a inteligência é usada não para os fins nobres e elevados que a vida espera de nós, mas para nosso proveito próprio. Ora, para evitar isso, é que o Conte aqui fala propõe o egoísmo. Não é o egoísmo. Qual é? O altruísmo. Muito bem. Propõe o altruísmo, não é? À medida que o ser humano evolui intelectualmente, nem sempre desenvolve os valores éticos enobrecidos, dando largas ao egoísmo a que se atrela como herança enfermiça do processo de crescimento que ainda não conseguiu superar. E há, de facto, quem não consiga superar o imediatismo da vida, o aspecto material da vida, mais humano, focando todo o seu interesse e colocando toda a sua determinação em conquistar a felicidade na Terra, nesta vida. E, portanto, tudo o resto é secundário. Desde que eu tenha os meus objetivos realizados ou a caminho de tal, tudo o resto pode eventualmente esperar e encontrar algum apoio, algum socorro, algum testemunho de solidariedade. Mas, prioritariamente, são os meus objetivos que estão em primeiro lugar. Ora, como tal, é aí que nos investimos. É aí que nós colocamos o nosso interesse e trabalhamos para isso, desprezando aquilo que é inato na criatura. Já o dissemos. É o uso da inteligência. Será que nós perguntamos, se refletimos intimamente o que é a vida? Quem sou? De onde venho? O que faço aqui? E para onde vou? Eu hei de ir para algum lugar. Alguns dizem, eu vou para o cemitério e acabou-se. Aí vamos todos. Para o cemitério e acabou-se. Outros conseguem ter um alcance melhor. E diante da magnitude da vida, basta olhar uma resposta dos espíritos superiores a Kardec, no livro dos Espíritos, quando lhes perguntou: onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? E os espíritos respondem:
tudo aquilo à vossa volta que não é obra do homem, é obra de Deus. Então, é uma resposta muito simples, mas profunda no seu significado, porque nos incita a refletir sobre isso mesmo. E quem é Deus? Ou o que é Deus? Questão colocada no livro dos Espíritos. Sabem qual foi a resposta? Causa primária de todas as coisas. Causa primária de todas as coisas, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Não é verdade? Está dito. Então, mas nós não podemos conhecer Deus? Outra questão colocada no livro dos Espíritos. Não, ainda vos falta um sentido. Quer dizer, quando nós julgamos por orgulho que somos de facto os reis da natureza e que tudo quanto à nossa volta existe é para nos servir e satisfazer, esta colocação, esta resposta, coloca-nos níveis abaixo daquilo que são as nossas ideias a respeito de nós mesmos. Não somos, afinal de contas, tão evoluídos como pensamos, apesar das aparências, porque ainda nos faltam sentidos. Ora, se nos faltam, quer dizer que os vamos conquistar lá mais para diante, quando a maturidade moral se consolidar e estivermos em condições, de facto, de usar a inteligência com elevação e com dignidade, enobrecendo aquilo que é a nossa natureza divina. Pois que nós não estamos dissociados de Deus. Então, onde está Deus? Em nós mesmos. Em tudo o que é vida. E, na verdade, é Deus que nos alimenta a vida. A vida que pulsa em nós é uma vida divina. Por isso Jesus asseverou: sois deuses e estáis condenados a vencer. Dentro da simplicidade para a compreensão da época, foi isso que Jesus asseverou. E vamos compreendendo, sob o ponto de vista filosófico, dessa realidade. Porque a nossa essência transcende aquilo que é, de facto, de natureza humana. Não é de estranhar o conflito entre as altas conquistas do pensamento e da tecnologia com os sentimentos agressivos e egoístas. Quer dizer que o avanço da inteligência, dos conhecimentos científicos e tecnológicos, não são muitas vezes acompanhados pelo caráter moral, onde reside os valores da humildade, que é a virtude primária, onde assentam todas as outras, é a humildade. E, portanto, nós, a partir desse momento, quando nos inteiramos da nossa natureza íntima, das nossas insuficiências morais, mas também das nossas conquistas, das nossas virtudes, porque as temos, sem dúvida alguma, muitas. Mas, sobretudo, quando nos inteiramos das nossas insuficiências morais, porque apraz-nos trabalhar em favor da superação dessas limitações, já que o ponto de partida é: eu sou perfectível, fui criado nessas condições, Deus assim entendeu, e eu estou destinado à evolução, ao progresso, irremediavelmente. Portanto, em muitas circunstâncias, nós confundimos a inteligência e os sucedâneos, portanto, o resultado dessa inteligência, no que diz respeito às conquistas do pensamento e da tecnologia, que estão diametralmente opostos ao caráter do indivíduo. Portanto, muitas das vezes, de baixo pendor. Como consequência, a predominância das paixões inferiores comanda as paisagens íntimas do ser, impelindo à agressividade e ao crime. Portanto, nós podemos encontrar criaturas de elevada condição
da inteligência e do saber, mas sob o ponto de vista moral ficam aquém daquilo que seria expectável e não estão ao nível desse dispositivo, da inteligência e do saber. Então, no Emmanuel, o Espírito, retrata muito bem aquilo que é a natureza do progresso espiritual, simbolizando numa ave com duas asas, uma a do saber e a outra a do amor. Quando quando a ave, o espírito, tem falta de uma, e normalmente é a que diz respeito ao amor, a ave não consegue voar. O espírito tem dificuldade na evolução. Não há evolução. Ora, convém que as duas asas se equilibrem, porque é verdade que o espírito está destinado não só ao amor, a progredir nesse campo, no campo moral, mas também no campo da inteligência e do saber. E são dois aspectos que se integram, aliam. A inteligência passa a estar ao serviço do amor e do bem para conosco e para com os outros, no geral. Portanto, este é o mecanismo básico do conhecimento e o destino do caráter moral. E a necessidade do altruísmo, a falta de educação moral, das tendências perversas, mantém a sociedade em situação deplorável sob o ponto de vista moral. Portanto, esta falta de aprimoramento, de reflexão em torno das insuficiências morais, desde cedo, falamos da educação no lar, na escola, na sociedade em geral, aquilo que normalmente é proposto é que a criatura se torne um vencedor, sob o ponto de vista material, um vencedor. E tudo está focado nesse sentido. Ora, quando o aspecto, a educação moral, não acompanha esses esforços, lá mais adiante o que é que nós vamos encontrar? Egoístas e tiranos que governam comunidades, que governam países, que governam o mundo. E estamos a falar sob o ponto de vista físico, mas são espíritos. São espíritos. E esses espíritos, amanhã, estarão fora do corpo. A morte não transforma nada. E aquilo que tem, o seu património, do ponto de vista espiritual e moral, é isso que levam para o outro lado da vida. Ora, assim sendo, nós estamos, de acordo com as revelações dos espíritos, estamos permanentemente rodeados de espíritos. É comum para nós, quando nos lembramos do nosso anjo da guarda, o que é o nosso guia espiritual? É um espírito. É uma alma que nos é moralmente superior e que nos acompanha e nos ampara ao longo da existência. Portanto, é um espírito moralmente superior. Mas também os há inferiores. Não são guias espirituais, mas são companheiros da desdita. E então a influência é mútua, daqui para lá e de lá para cá. Então, aqueles que cá estão e que um dia partirão para o lado de lá, estarão a influenciar os que cá estão e que com ele se identifiquem e simpatizem. Ora, há uma influência doentia obsessiva. Então, somos encarnados, espíritos no corpo físico, sujeitos às influências daqueles que exploram os nossos maus pendores. Em boa verdade, a influência é mútua. Então, daí a importância da educação, sob o ponto de vista moral, sob o ponto de vista evangélico, falando de Deus, de Jesus, das suas propostas, para que o indivíduo se prepare, já na presente vida, ao trabalho de transformação, de aprimoramento para vencer os seus maus pendores. Porque todos, em tese, poderão ser amanhã líderes, decisores. E era importante que fossem, de facto, pessoas estáveis sob o ponto de vista emocional, moral, espiritual
usando a sua inteligência, o seu saber, para as decisões que têm que tomar, mas em consideração e respeitando os direitos do próximo. É, no fundo, aquilo que aqui o Conte chamou ou designou por altruísmo. Alguma dúvida? Não há dúvidas nenhumas? Muito bem. Então vamos seguir adiante. O altruísmo é um recurso de alto significado para ser utilizado a fim de despertar as emoções do amor e do perdão, da misericórdia e da caridade. Então, reparem que Joana de Ângeles, aqui o que diz, que é para despertar as emoções do amor, do perdão, da misericórdia e da caridade. Lá mais adiante nós vamos ver a diferença. O que significa que, sendo o altruísmo, de facto, uma parcela da caridade, não o é na plenitude, mas já propõe, e muito bem, a prática do bem entre as criaturas. Contudo, importa que se reflexione em torno do comportamento altruísta a fim de que não mascare o exibicionismo ou a presunção que caracterizam muitos indivíduos ainda inabilitados para a respeitável prática. Ora, muitas vezes, naturalmente, é fácil perceber que a criatura com insuficiência de caráter moral, o que procura tirar muitas das vezes partido do altruísmo, nada mais é do que poder usá-lo em seu favor pessoal. Portanto, é o espírito egoísta que aproveita oportunidades para determinado fim, para satisfazer os seus objetivos. E isso revela-se muitas das vezes na sociedade, em que as grandes ou pequenas manifestações de solidariedade nada mais são do que oportunidades para o egoísta tomar conta do palco e tirar partido não só dos relacionamentos sociais, profissionais, como direi, materialistas. O egoísta faz-se presente e mascara-se sempre, passe, enfim, o rigor da expressão, mascara-se de altruísta para atingir os seus objetivos. Ora, e é isso que nós temos que aprender a refletir, mesmo até no que diz respeito a nós mesmos. Vamos ver o que diz Joana de Ângeles mais adiante. Face à hipocrisia de que se revestem inúmeros comportamentos sociais, a dissimulação e o engodo fazem parte do dia-a-dia de muitas criaturas humanas que aprendem a comportar-se altruisticamente, encobrindo os interesses mesquinhos de que são portadoras. Não conhecemos, não vemos, não damos conta disso na sociedade. Muitas das vezes as doações que chegam, como é que eu posso ajudar? Faço uma doação a uma instituição, enfim, de âmbito social, mas não esqueço de perguntar ou de requerer um recibo. Quero um recibo. Porquê que quero um recibo? É para ir tirar dividendos junto das autoridades tributárias. Então, quer dizer, o recibo, a doação que seria de 100 passa a ser só de 80. Porque 20 são o benefício fiscal. Certo? Então, e há muitos casos em que o investimento que se faz nessa área é tão somente para colmatar a insuficiência contabilística nossa, pessoal, ou das empresas. E isso é o que aqui revela a Joana de Ângeles. Portanto, não se pode fazer, estamos a criticar... Não, longe disso, longe disso. Nós só estamos a dissecar aquilo que a Joana de Ângeles está aqui a dizer. Porque uma coisa é dar, e dar com o objetivo de favorecer o destinatário, isto é, por amor ao bem, tudo o resto é secundário e deixa de ter qualquer significado. Outro é dar com o objetivo de tirar partido das circunstâncias.
Estão-me a entender? É nesse sentido para estabelecermos a diferença. Não é que nós aqui passamos recibos mas é por questões de princípio, de ética e da organização da contabilidade. Não vai alguém dizer, não, eu não quero recibos, não faça isso. Então ainda ontem estive ali na palestra e disseram que não o recibo. Atenção, não é disso que estamos aqui a tratar. Hein? Uma coisa é ter um comportamento ético, porque se faz necessário prestar contas às pessoas, naturalmente. Outra coisa é pôr em causa, eventualmente, comportamentos que surjam. Face à hipocrisia de que se revestem inúmeros comportamentos sociais, não, aqui já há aqueles que, ao ajudar alguém, atendem necessidades pessoais para se libertarem do sofrimento que a dor alheia lhes impõe. Vejam bem. Não estamos a socorrer a dor do outro. É a nossa que está ali, a consciência culpada, e diz assim, bem, eu tenho que ajudar o outro. Ora, o gesto é tão somente para me dar a mim tranquilidade, mas não para socorrer efetivamente o outro. Consegui fazer-me explicar? Porquê? É natural que a necessidade do outro cause alguma dor, algum problema de consciência emocional, por aí adiante. E ficamos incomodados. E estamos a responder superficialmente. Porque sem reflexão do tema, nós estamos a responder aqui ao nosso incómodo e não à necessidade do outro. Então é preciso ponderar, de facto. Porquê? Porque o que importa, o foco da nossa atenção, é o problema do outro, não é o nosso. Não é o nosso. Portanto, nós o que somos é convidados a responder às necessidades do próximo pela sua própria necessidade. E não estarmos perturbados ou incomodados com a circunstância e para nos sentirmos aliviados, vamos dar. Isso acontece na rua, que é comum. Às vezes nos cruzamentos há pessoas que estão a pedir para comida, dinheiro, isto. E a pessoa diz, quero comer, que estou com fome. Então, sim senhor, vamos aqui para comer. Agora não é a hora da refeição. Compreendem os mecanismos? Portanto, a pessoa acompanhar o outro, partilhar a companhia do outro, dar-lhe a mão, é diferente do que despachar com qualquer resposta, porque só estamos a atender ao nosso problema, ao nosso incómodo íntimo, não é? Embora o propósito, de alguma forma, tenha raízes no egoísmo, porquê? Porquê é que tem raízes no egoísmo? Pergunto. A pensar no nosso sofrimento, não? Porque estamos prioritariamente a pensar no nosso incómodo. Embora isso não seja um processo consciente, mas é disso que estamos a responder, inconscientemente. O seu exercício terminará por produzir ímpar satisfação interior que estimulará outros atos e outros contributos. É o princípio, se de facto a pessoa estiver interiorizada dessa necessidade de auxiliar, o primeiro impulso, a primeira reação é para atender, mesmo que inconscientemente, os efeitos do sofrimento que o outro provoca em mim. Mas se nós insistirmos na prática, aos poucos vamos como que acendendo a luz da razão e encontrando o resultado em nós pelo apoio que damos ao próximo. Ora, significa que nos estamos a afastar do egoísmo e estamos a entrar no altruísmo. Até que o resultado dessas ações acaba por se consolidar e é uma virtude conquistada. É assim que acontece com o espírito. E isso pode ser efetivado numa vida, nesta, mas se não for nesta, há de ser noutra. Porque o espírito é imortal e o tempo é infinito. Portanto,
nós somos aprendizes da vida. Ampliando-se a solidariedade através do altruísmo, altera-se o aspecto espiritual da comunidade, facultando o intercâmbio dos sentimentos elevados que libertam dos conflitos e das situações afligentes da solidão. Portanto, é uma contaminação. O nosso exercício, o nosso empenho é uma contaminação àqueles que partilham o espaço e o tempo connosco. O altruísmo sabe enxergar as necessidades alheias com grande perspicácia e, semelhante à luz que dilui as sombras, penetra também os recantos da alma e transforma o mundo interior do outro, no qual passa a habitar. Então, reparem que o altruísmo não altera só o padrão, o panorama da minha alma, mas também, dissemos há pouco, da comunidade, daqueles que partilham o espaço e o tempo. E aqui o que diz Joana de Ângeles também vai despertar o mesmo sentimento e o mesmo compromisso naquele a quem dirigimos a ação, despertando-lhe essa força que jaz adormecida, a do altruísmo. Então, digamos que fecha-se aí este circuito, de facto, porque o necessitado, aquele a quem se dirige o apoio, acaba por se beneficiar não só com as benesses que lhe foram dirigidas, mas sobretudo com o espírito, com o altruísmo, com a ação que lhe desperta esse valor adormecido até então. Portanto, o alcance é bem maior. Estamos a falar do alcance material, físico, mas a ação reflete-se também para o outro lado da vida, para aqueles espíritos que nos acompanham, uns mais elevados, outros menos elevados, mas toda essa ação é uma formação, uma lição, um exemplo para todos quantos nos acompanham. Então, se estivermos a falar num único elemento, veja-se o alcance das suas ações em torno de si. Sob o ponto de vista físico, mas também sob o ponto de vista espiritual. E toda essa comunidade segue atrás desse exemplo, dessa única pessoa que movimentou as suas forças altruísticas para o bem comum. Então, é uma jornada gloriosa a todos os títulos pelos benefícios que provoca, sob o ponto de vista físico e sob o ponto de vista espiritual. Então, onde é que entra a primeira mensagem que entrou da Joana com as atitudes renovadas da Joana? Como assim? A primeira mensagem, ajudar os outros, não esquecendo de nós. Não, ajudar-nos a nós e não... Ajudar os outros, não esquecendo de nós. Certo. Não podemos assumir o problema do mundo, Certo. o problema dos outros. O que acontece é que muitas vezes o que nós acolhemos e trazemos para o palco da nossa vida são assuntos que os outros têm que resolver e que muitas das vezes são egoístas e colocam nos ombros dos outros aquilo que lhes compete realizar. Não é aqui o caso. Eu aqui vou à procura do próximo, do necessitado. E reparem o que diz aqui. O altruísmo sabe enxergar as necessidades alheias com grande perspicácia. Às vezes não sabe. Às Mas vezes há pessoas que conseguem enganar a pessoa que está de boa fé. Não. Há a pessoa altruísta. Não é isso. Não é isso. Espera aí, há a inteligência e há o livre-arbítrio. Não, vamos ver aqui o que diz a lição. Está bem. O altruísmo sabe enxergar as necessidades alheias com grande perspicácia. Portanto, o altruísta vai à procura das necessidades do próximo e inquirir, saber, perceber. Agora, pode, em tese, dizer assim, mas eu posso ser enganado. Pois, mas faz parte da vida. Claro. Faz parte da vida. Se é uma vez... Agora, pergunta-se, a minha atitude foi desmedida? Ficou sem efeito? Não. Eu fiz aquilo. Quantas vezes acontece? Certo. Mas isso não nos deve inibir de agir no bem. Estamos sujeitos a isso.
Não é verdade? Eu já Em todas as Eu vou áreas. tentar também que há dois lados. Diga. Há dois lados. Pois há. Ao dar e ao doar. Atenção Sim. que é preciso saber a diferença, não é? Mas já falamos disso lá atrás, não é? Porque há pessoas que pretendem o altruísta, vá aqui se quisermos, entre comas, para melhor entender, o falso altruísta muitas das vezes só quer tirar partido das necessidades alheias para proveito próprio, para ocupar o palco da vida. É um caso que existe. Mas também o inverso é verdade. Há o caso daqueles que, não tendo determinado tipo de necessidades, apelam para terceiros porque são inaptos, muitas das vezes. Mensagem. O objetivo é eu ser altruísta, eu para fazer a partilha, eu ajudar. Eu vou ter um certo egoísmo de se estou a fazer bem ou mal. Portanto, eu estou a ser egoísta na mesma. Egoísta como? Porque quero saber se estou a fazer bem ou não, então estou a pensar também que estou a me sentir bem. Não. Então quer dizer, o senhor sabe como tem, assim de uma forma muito gráfica, tem um regador para regar plantas, não é? Você onde é que vai plantar uma planta? No deserto? Não planta, a não ser que tenha determinadas características. Você está a observar a planta, senão esta planta tem características e eu posso plantá-la aqui no deserto. Porque há plantas que vicejam no deserto. Posso-lhe pôr que quantidade de água é que eu vou pôr aqui. Ora bem, não posso pôr muita porque senão isto vai à vida. Ponho aquela que é com peso e medida, que é necessário. Há outras que eu vou à procura de outro terreno, porque outra planta que eu quero plantar, mas as características dessa planta adequam-se a um determinado tipo de terreno. E eu tenho que estudar as características da planta, as características do terreno e a água que é necessária para regar. Portanto, isto faz parte da vida e refletir. Porquê? Permitam-me a expressão. É um investimento de natureza moral e espiritual que estamos a fazer e que requer reflexão. Não é verdade? Estamos a conduzir a nossa vida. Você dá um exemplo. Faz favor. Eu acho que esta pequena questão que está a ser levantada, que se resolve muito facilmente naquela parte em que São Paulo escreveu na carta aos Coríntios, quando ele afirma, e eu concordo plenamente, e acho que todos concordam, que eu posso fazer todo o bem do mundo, até posso dar a minha vida pelo outro, mas se não for com amor, nada vale. Portanto, eu acho que a questão está aí. O problema não está no que o outro vai fazer para mim, está naquilo que eu vou fazer em prol do outro e a intenção com que o faço. Se é com amor, se é com o meu íntimo, se é com o meu altruísmo, então, a reação do outro a mim não me diz respeito. Sem dúvida. Mas a questão que aqui levanta este nosso irmão é se o cuidado que devemos colocar na observação das necessidades alheias é despropositada. Não é, desde que seja feita com seriedade. E porquê? Porque eu posso estar a dirigir o meu apoio para determinada pessoa e quando, se não for feita essa reflexão, estou a descuidar uma outra que, em boa verdade, é a mais necessitada e para onde deve ser canalizado esse apoio. Ora, o que significa que nós estamos num mundo onde as insuficiências morais ainda se pautam por necessidades, sobretudo com a predominância do egoísmo. E aí o egoísmo, se numa parte ele reside naqueles que querem retirar proveito das necessidades do próximo para seu proveito próprio, digamos assim, então há aqueles também que, aparentemente necessitados, querem tirar partido e proveito da boa vontade de outros. É tão simples quanto isso. Portanto, quer de um lado, quer do outro. Agora, isso exige reflexão. E por isso aqui estamos com este texto a dizer que o altruísmo sabe enxergar as necessidades alheias com grande perspicácia. E isso é bem verdade. É bem verdade. Quando nós estamos a fazer, nós mesmos, a gerir as nossas finanças, então nós não questionamos se é oportuno e necessário fazer esta ou aquela compra, fazer esta ou aquela despesa. Estamos a refletir sobre o quê? Na melhor forma de aplicarmos o investimento. E quantas vezes nós dizemos, não, para já eu não preciso, então vou fazer o investimento numa fase posterior. Faz parte da inteligência e da natureza humana de melhor gerir os seus recursos. O que importa é, sobretudo, fazer com boa fé. No sentido de aplicar os recursos, de facto, no local certo e com o espírito altruísta que aqui recomenda a mensagem. Faz favor.
Mas quando nós temos vontade de ajudar, muitas vezes a espiritualidade serve-se de nós e nós ajudamos espontaneamente, nem sequer estamos a pensar em nós. Também acontece. Não é? Também acontece, sem dúvida nenhuma. Muitas das vezes isso é, digamos, As pessoas acabam por surgir no nosso dia-a-dia. Nós somos peões no tabuleiro da vida. Somos peões no tabuleiro da vida. E como tal, Deus dispõe dessas peças que nós somos, muitas das vezes, para ir ao encontro de alguém necessitado e que, à primeira vista, não parecia de facto desse apoio, de precisar desse apoio, e portanto nós somos intuitivamente inspirados Eu não estou a a falar esse só na destino. parte material, estou a falar em vários campos. não é? Sim, espiritual. Portanto, semelhante à luz que dilui as sombras, penetra também o recanto da alma e transforma o mundo interior do outro, no qual passa a habitar. O altruísmo é um medicamento para a alucinação que os toma, alterando-lhes a conduta e dulcificando-lhes os sentimentos de prepotência, de arrogância e poder, contribuindo para a sua estabilidade, para a conquista da simplicidade e do bem. Ora, na sua estrutura mais íntima, o altruísmo desperta forças e emoções que se encontram adormecidas, que jazem em nós. E essas forças, essas emoções, naturalmente encontram sintonia e respaldo nas forças espirituais que nos envolvem. E essas forças espirituais não são exclusivamente nossas. Muitas das vezes pertencem àqueles a quem nos dirigimos e que, naturalmente, se sentem igualmente satisfeitos com toda a ação que se promove em favor do bem e em direção àquela criatura. Mas estamos a falar, enfim, do campo no geral. O altruísmo não aguarda reconhecimento, não espera aplauso ou elogios. É a bênção do amor sublime de Deus que esconde no coração e irradia-se em forma de compaixão. No altruísmo, a caridade esplende. Reparem que ele volta aqui a Joana a dizer: no altruísmo, a caridade esplende. Quer dizer que ela é mais ampla ainda. A caridade esplende soberana e discreta, desvelando a presença de Deus no coração. Gestos de altruísmo podem ser cultivados a partir das pequenas experiências da tolerância, da bondade, da renúncia. Há algumas necessidades para beneficiar outras pessoas que passam a receber fraternal compreensão e ajuda oportuna. Então, muitas das vezes, o altruísmo ou a caridade são compreendidos como grandes lances de benfeitorias materiais. Mas há os pequenos, que são aqueles que mais dificilmente nós encaramos e agasalhamos. Quais são? É, de facto, o cuidado que devemos ter para o espírito de tolerância, da bondade, da compreensão, da renúncia para com os outros, esse esforço de natureza moral, e que é um ato caridoso, não só para conosco, mas também para com terceiros. Ora, é essa a construção de um mundo novo que os Espíritos dizem iniciar-se em nós. É, de facto, a mudança em nós. Nos pequenos casos que nós não damos importância, mas eles são de relevante importância para as relações que se estabelecem para nós e para com os outros. A visita a enfermos e a pessoas solitárias constitui um passo simples e importante na prática do altruísmo. A criatura já está disponível para ir ao encontro dos outros em coisas muito simples, que representam, e que muitas das vezes não se tem conhecimento, mas que representam acrescida importância para a vida. Reservar algum tempo para ajudar alguém que se encontra em necessidade, oferecer caminhos libertadores àqueles que se encontram perdidos nas encruzilhadas dos conflitos, permutar a fruição de alegrias pela satisfação de confortar quem se encontra em desespero pela morte de um ente querido, constitui experiências iluminativas que trabalham em favor do altruísmo. Portanto, quer na prática do bem, quer na prática do mal, o espírito reage
de acordo com o seu estatuto. Ora, quem de facto já se afina e propõe ao bem, o resultado, o efeito dessas ações, naturalmente que darão um prazer acrescido a quem o pratica. No mal, naturalmente, esse prazer virá. Não é o mesmo nem a envolvência. E porquê que lhe dá esse prazer? Porque a alma ainda se encontra afinada com a retaguarda da vida, com o egoísmo nas suas mais variadas expressões, com o mal em geral. E, portanto, sente-se satisfeito de facto. Mas o mal é sempre uma fase transitória da existência, já que nos encontramos irremediavelmente destinados ao bem. E, como tal, é o nosso destino superior. E como ainda somos espíritos, enfim, mais ou menos atrasados no que diz respeito ao campo moral, há muitos que ainda se comprazem nos charcos do mal, de facto. No mal que praticam, no mal que deixam de fazer, no bem que deixam de fazer. Portanto, tudo isso caracteriza ainda a fraqueza e a insuficiência moral. Doando a sua vida para que todos tivéssemos vida em abundância, Jesus ofereceu-nos o mais sublime gesto de altruísmo de que a humanidade tem notícia. Portanto, ofereceu a sua vida em favor de uma causa maior. Portanto, em pleno testemunho de solidariedade e de partilha com os demais, para que ficasse o exemplo. Não que tenhamos no imediato que atender a sacrifícios dessa natureza, mas aquele sacrifício que propõe simbolicamente colocado na cruz é o sacrifício da superação das nossas insuficiências morais. Do egoísmo, que depois se ramifica para o orgulho, para a inveja, para o mal no geral. Portanto, é esse o simbolismo que aqui fica para nos estimular, de facto, ao empenho que devemos ter na superação das nossas insuficiências morais. Estamos e temos que trabalhar para esse objetivo. E se não o fizermos de forma livre, espontânea, a vida encarregar-se-á de nos ajudar, através da dor, a encontrar um momento de reflexão que se inicia para a renovação, para a alteração do quadro moral da criatura, compromisso a que estamos destinados. É um compromisso transversal a toda a criatura que vive portanto, no planeta Terra, quer encarnado, quer desencarnado. É trabalhar pela sua reforma íntima, para poder ascender aos altiplanos da vida. Nós trouxemos aqui o conceito da caridade segundo o apóstolo Paulo, para vermos o alcance, depois de analisarmos aqui a mensagem de Joana de Ângeles a respeito do altruísmo e como ela coloca a caridade num plano mais elevado, face ao altruísmo, vamos perceber o alcance e a profundidade. Portanto, a caridade segundo São Paulo. Se eu falar as línguas dos homens e dos anjos e não tiver caridade, sou como um metal que soa ou como um sino que tine. Portanto, sem qualquer objetivo superior. E se eu tiver o dom de profecia e conhecer todos os mistérios e quanto se pode saber, se eu tiver toda a fé até ao ponto de transportar montanhas e não tiver caridade, nada sou. E se eu distribuir todos os meus bens aos pobres, e se entregar o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, nada disto me aproveita. Porque a caridade é paciente, é benigna. A caridade não é invejosa, não obra desnecessária nem precipitadamente, não se ensoberbece, não é ambiciosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Portanto, como podemos perceber, e com toda a propriedade, Joana de Ângeles coloca a caridade acima do altruísmo, porque nos dá uma amplitude sobre a consciência e o conhecimento daquilo que são os valores básicos da estrutura moral da criatura que todos teremos de alcançar,
de forma livre, refletida e paulatina em favor desse objetivo superior. Portanto, que é a integração plena com a espiritualidade superior e com as forças divinas. E, à medida que formos evoluindo, vamos nos aproximando e integrando cada vez mais na força divina que envolve toda a obra no universo, mas é esse o destino a que estamos irremediavelmente destinados, perdoa a redundância, porque foi assim que Deus determinou e é assim que nós temos que fazer, porque não conseguimos superar e contrariar as determinações divinas. Então, nós pedimos licença, vamos fazer o encerramento do nosso trabalho. Se eventualmente aqui estiver alguém que no final pretenda algum esclarecimento, nós estamos disponíveis para isso. Colocamos Jesus no centro da nossa atenção. Esparge a sua luz, a sua misericórdia e o seu amor, preenchendo todo o recinto em bênçãos de saúde, bênçãos de misericórdia. Unidos pelos bons propósitos que nos trazem ao recinto da manhã, ao trabalho que nos propusemos, e levamo-nos aos altiplanos da vida, na oração singela, dirigida a Deus e a Jesus. Mestre querido, Pai amado, sentimos-nos infinitamente gratos pela oportunidade da manhã, porque nos reunimos em vosso nome, porque nos amparaste através dos teus mensageiros, porque todos quantos aqui se encontram nos dois planos da vida recebem as bênçãos do teu amor e sairemos mais reconfortados, porque a compreensão dos vossos atributos de ilimitada misericórdia e amor preenche-nos a alma e leva-nos, Senhor, à devoção. Racionalmente interpretada, a nossa fé assenta hoje no conhecimento. Por isso, Senhor, não podemos deixar de manifestar esse nosso testemunho. Contudo, pedimos-te por aqueles que se encontram em dificuldades, próximos ou distantes, são irmãos nossos necessitados, e por eles te rogamos, Senhor. Deixa que o teu amor siga cada um dos presentes e a humanidade em geral. E ampara, Senhor, todas as criaturas que se entregam à prática do bem por